Fala pessoal, tudo bom? Bom, vocês já perceberam que nessas viagens que estamos fazendo, nessas frases em latim, a gente não está fazendo aqui uma linha cronológica, né, do primeiro até o último, né? A gente está destacando aqui algumas frases que têm força porque são narradas, são citadas nessas crônicas medievais e que citam, ora, o termo galicense, Galécia, às vezes Astúria, Asturorum, e todo esse mito da construção de uma historiografia castelhana, a famosa história espanhola, e de uma contraofensiva que também acaba cometendo alguns deslizes, que é a própria historiografia galega moderna, para fazer um contraponto de qual foi o reino que chegou primeiro. E isso aqui a gente não se interessa. A gente tá aqui mais interessado em saber o que significava realmente aquele espaço, grande espaço geográfico chamado Galécia, que está sendo mitigado como se fosse uma Galícia gigante. Tá? Muito cuidado com essas narrativas modernas que não têm nenhum respaldo na historiografia internacional. E vocês perceberam que já falamos sobre personagens como Silo e o próprio Afonso I. Hoje a gente vai trazer agora o filho do Afonso I, que foi Froila I, beleza? Froila I, que nessa consulta dessa biblioteca universal chamada Wikipedia, tem abordagens diferentes na portuguesa, na castelhana e na galega. Froila, muitas vezes chamado de Fruela, principalmente pela historiografia castelhana, espanhola, é uma figura-chave desta aristocracia galaico-visigoda do século VIII. A forma como a sua memória é tratada muda bastante conforme o enquadramento nacional usado pelo historiador. Aqui nós vamos nos ater a três grandes tradições interpretativas. A portuguesa, que tende a vê-lo como parte da antiga Galécia, matriz do espaço noroeste que incluirá o território do futuro Portugal. A segunda versão é a castelhana, que insere no quadro narrativo daquele famoso Reino das Astúrias, produto da construção da historiografia espanhola. E, por fim, a versão galega, que reivindica Froila como um governante indígena da Galécia histórica. Vou pegar um café e volto. Nada melhor que um café feito aqui no Brasil. Tem uns cafés aí que são água pura. Vamos à primeira frase. Ic ex muliere sibi legitima filium genuiti nomine Frolian, cui pos ipsum regnavit in regno patris sui. Mais ou menos ele, tal do Afonso I, gerou um filho com a sua legítima esposa com o nome de Froila, que após ele reinou no reino do seu pai. Eu fico pensando aqui o que seria uma esposa ilegítima. Essa citação vem da versão da crônica de Afonso III, que foi escrita muito tempo depois, no ano de 883. A segunda frase que eu tenho aqui para vocês é Froilen Galete regnare cepiti. Froila começou a reinar na Galécia. Olha só o detalhe dessa crônica. Froila não começou a reinar nas Astúrias, nem em Leão, nem na Galiza. Atenção e cuidado com os anacronismos. A terceira frase que eu tenho é Ips enionis rebelliones Galeti domuit. Ele próprio dominou todas as rebeliões da Galécia. O que temos aqui é um Froila, herdeiro de Afonso I, e que vai legitimando e dando continuidade dinástica e desse território da Galécia. A sua ascensão demonstra que a autoridade política seguia critérios aristocráticos e familiares, típicos da tradição visigótica. O foco territorial aqui da sua atuação não vai se restringir às Astúrias. Ele vai consolidando essa Galécia como um espaço amplo, ou seja, ele vai avançando, ele vai ganhando territórios. Essa narrativa desmonta a ideia de um reino das Astúrias separado e reforça aquela Galécia visigótica que continuava como núcleo político central. Feita essa introdução, vamos entender melhor quem foi Froila, neste caso, Froila I, pai de Afonso II. Froila, conhecido na história castelhana como Fruela, ele foi um governante galaico-visigodo que reinou entre o período de 757 até 768, sucedendo ao seu pai Afonso I. Numa linha cronológica, Afonso I governou entre 739 até 757.
Naquele ano, ele vai governar como Froilan, ano de 757, ano da morte de seu pai, até o 758, e depois disso temos a continuação com Aurélio. Aurélio vai governar até o ano de 774, e finalmente temos então Silo, de 774 a 783. Portanto, o seu filho Afonso, que depois vai ser chamado de Afonso II, ele não governou de uma forma direta após a sua morte. O seu governo durou cerca de 11 anos e o território que ele governava era aquele próprio Regno Galatiae, que estava entendido pelas crônicas como um herdeiro da Galécia suevo-visigoda, abrangendo o que vamos entender depois como Galiza, Astúrias, Norte de Portugal e Leão. Efetivamente, que a gente costuma olhar nos mapas como uma Galécia grande, mas a gente tem que ficar atento que naquele momento o território ainda estava em recuperação do poder omíada. Então, era uma recuperação de um espaço que era uma fronteira conhecida já pelos suevos e depois pelos visigodos. Froilan pode ser considerado como o primeiro governante plenamente inserido na fusão de duas aristocracias fundadoras da resistência do pós-711. A aristocracia que vem direta de Paio, né, e os seus descendentes, e uma aristocracia cântabro-galaica que vem de Afonso, seu pai, que por sua vez era filho de Pedro da Cantábria. O seu governo foi breve, foi tenso e reconstruído pelas crônicas. No caso, as crônicas Albeldense e Rotense descreve o reinado de Froilan como uma pessoa firme, politicamente conflituosa e crucial na reorganização da antiga Galécia. Portanto, ele dá continuidade às campanhas de seu pai, Afonso I. Ele vai prosseguir o projeto de seu pai, fazendo aquela reorganização territorial da Galécia, consolidando as posições reconquistadas, criando proteções, realocando populações que são deslocadas, vai fazendo o reforço dos povoados e núcleos fortificados. É claro que nem tudo eram maravilhas, havia conflitos aristocráticos internos, e as crônicas relatam que Froilan reprimiu uma rebelião nobiliárquica, ele executou um nobre chamado Gomero ou Comero, e ele vai ganhando inimizades que acabariam até culminando na sua morte. A gente também tem a situação de um fratricínio, ele mata o seu irmão, e de uma rainha, né, da sua esposa, que depois eu vou contar com mais calma. Mas isso vai evidenciando que o poder asturo-galaico do período era aristocrático, colegiado e conflituoso, muito distante daquele modelo monárquico vertical imaginado pela historiografia castelhana posterior. A tradição dos séculos IX até o século XIII, ela vai ligar Froilan com as primeiras edificações em Oviedo, ao reforço da reorganização eclesiástica na região galaico-asturiana. Mesmo que a arqueologia não confirme todos os detalhes, é esta memória institucional que será invocada depois por Honório III, séculos depois, quando ele se referiu à autoridade galaica naquele território, conforme a gente falou num programa anterior. Por fim, no ano de 768, temos a morte de Froilan. Ele vai ser assassinado por uma conspiração de nobres galaicos e asturianos, e essa morte vai revelar aquelas fortes tensões internas, a disputa pela definição da autoridade central, o caráter ainda estável daquele Regno Galatiae. Bom, a gente não pode falar de Froilan sem entender a geopolítica da Europa e do Mediterrâneo naquele momento. É um período que se caracteriza pela existência de micropolidades locais no Ocidente, herdeiras do antigo mundo visigótico, do Lombardo e do Franco, enquanto que no Oriente emergem dois grandes polos imperiais islâmicos, os Abássidas e os Omídas ocidentais do Al-Andalus. Não existe uma Europa comunidade nem estados nacionais. Existem regna, chefaturas, ducados, emirados e o Império Romano do Oriente. Na Península Ibérica, o núcleo cristão do Noroeste, temos como autoridade naquele momento Froilan I. Não há um reino das Astúrias como entidade territorial consolidada. Trata-se de um núcleo político galaico-cantábrico que reivindica a continuidade do Regno Galatiae visigótico. O domínio de Froilan restringe-se às zonas montanhosas, aquela parte ali de Cangas, de Onís, Právia, do futuro Oviedo, e eles já estavam ali avançando
para aqueles lados de Lugo também. Estamos baseados em aristocracias locais, galaicas, asturianas, visigóticas remanescentes e populações refugiadas da antiga Espanha. E a sua força depende inteiramente da instabilidade interna de Al-Andalus. Estamos no momento do surgimento do Emirado Omida Independente de Al-Andalus. No ano de 756, Abd al-Rahman I, ele vai escapar ao massacre da dinastia Omida no Oriente. Eles são derrotados pelos Abássidas e ele foge com a sua família, são poucos que fogem, né, para Córdoba, e ele funda em Córdoba um emirado independente não subordinado a Bagdá. Se eu não me engano, os Omíadas ficavam até na Síria e os Abássidas vão centralizar-se em Bagdá, onde é hoje o Iraque. Este governante vai passar boa parte da década lutando contra tribos berberes, clãs árabes rivais e chefaturas locais. A fronteira norte é fluida, não é uma linha fixa, com zonas de confronto na marca superior, nos vales pirenaicos e no Rio Douro. A conclusão que temos dessa Ibéria é que temos duas entidades políticas em formação. Um núcleo galaico-cantábrico pequeno, mas resiliente, e um emirado omida poderoso, mas instável. Pelas bandas da Península Itálica, nós temos ali uma disputa entre o papado, lombardos e a própria Constantinopla. Esta região, que vamos chamar futuramente de Itália, é uma colcha de retalhos de poderes regionais. Os lombardos controlam amplamente o norte e o centro da península. Ducados como Spoleto e Benevento agem quase como reinos independentes. O Papa governa em Roma e parte do Lácio com autonomia crescente. Ele vê os lombardos como uma ameaça e, simultaneamente, perde a proteção militar do Império Romano do Oriente. Por volta de 754 a 756, o Papa vai recorrer, inclusive, ao governante franco Pipino. Pipino vai derrotar os lombardos e transfere o seu papado ao antigo exarcado de Ravenna, criando as bases do futuro poder temporal de Roma. É bom a gente recordar que aqui não existe uma Itália nem estados papais formalizados, apenas pactos de autoridade territorial. E lá pela terra dos francos temos aqui a ascensão carolíngia. A região germânica é o espaço mais dinâmico da Europa Ocidental. Temos aqui o fim da dinastia merovingia. Em 751, Pepino, filho de Carlos Martel, assume o título real legitimado por Roma. O poder então passa da figura simbólica merovingia para uma dinastia militar robusta. E assim, Pepino vai conduzir campanhas pela Aquitânia, vai incorporar a Septimânia, o último enclave muçulmano do sul da Gália, mas o reino franco é policêntrico. Ele tem núcleos na Austrásia, na Neustria e na Borgonha, que funcionavam como sub-reinos sob o mesmo governante. E é bom a gente também frisar aqui, não existe ainda uma França, mas um Regno Francorum fragmentado e militarmente ascendente. Do outro lado, temos o Império Romano do Oriente, centralizado, mas pressionado. Não existia esse tal Império Bizantino, Império dos Romanos. O imperador Constantino V prossegue com a política iconoclasta, gerando tensão com Roma e parte do clero oriental. A disputa religiosa tem impacto político, pois afasta o papado e fortalece a aproximação desde com os francos. As suas fronteiras estão sob ataque. No leste, confrontos constantes com os abastas na Anatólia. No norte, guerras recorrentes com os búlgaros. No ocidente, perda gradual da influência na região itálica. O Império Romano do Oriente é um império funcional, mas a sua capacidade de projetar poder no Mediterrâneo Ocidental é mínima. No mundo islâmico oriental, nós temos aqui a hegemonia abássida, o califado abássida que sobe após 750. Ele vai destruir o califado omida e desloca o centro político para o Iraque, e é onde chamamos de Pérsia. Bagdá é fundada em 762, 763 por Al-Mansur, que vai se tornar o maior centro cultural, científico e econômico do mundo. O califado abasta domina do Egito até a Pérsia. O Al-Andalus permanece fora da sua autoridade e é governado pela dinastia omida rival. A cisão definitiva entre o Oriente Islâmico abássida e o extremo Ocidente Islâmico omida é uma das grandes marcas geopolíticas da época. Agora a gente vai passar a casos curiosos
de personagens contemporâneos do mundo de Froila. O primeiro deles são seus pais, Afonso I, que nasceu por volta de 705, 710, ah, e morre em 757. Então Afonso casou-se com Ermessenda, eles tiveram três filhos, que constam nas crônicas, Froila, Vimarano e Adosinda. A morte aproximada dele, podemos supor que foi em torno de 52 anos, né? Ele foi o rei da Galécia que consolidou aquela resistência cristã após o 711. Ermessenda, por sua vez, era a filha de Paio, o Pelágio, do mítico da história da Reconquista Espanhola, né? Pronto. Então, ela também tem sua importância para ligar esses pontos dessas famílias que controlavam esses senhores territoriais e provavelmente a idade dela, quando o Afonso I morre, seria aproximadamente por em torno de 37 anos. O Freud nasceu aproximadamente por ano de 740 e vai morrer em 768. As crônicas falam de uma rivalidade com seu irmão Vimarano e provavelmente quando ele assumiu o trono, dentro dos seus padrões da juventude, dos padrões visigóticos, ele deveria ter uma idade aproximada entre 17 a 18 anos. Reinou por 11 anos e vai falecer em torno de 28 a 29 anos de idade. As causas da morte indicam que Froila foi assassinado por conspiração por nobres galaicos e asturianos, que vai refletir as tensões internas aristocráticas, disputas entre poder e conflitos pela sucessão e manutenção da autoridade. O seu irmão Vimarano, algumas tradições, algumas crônicas dizem que ele era o preferido do pai, mas se o Froila assumiu, provavelmente o Froila era o mais velho. Então ele vai ser morto, né, um fratricídio, quando ele morre tinha aproximadamente 20 anos de idade. Se eu não me engano, depois da morte do Vimarano, o irmão, o assassino, ainda vai durar mais 2 anos. Duas pessoas também que serão reis naquele território são o Aurélio e o Silo. O Aurélio, que supostamente seria primo do Froila, ele sucede Froila em 768 e tinha, no ano em que o Froila assumiu o reino, o Aurélio tinha aproximadamente 17 anos. Então, 11 anos depois é que Aurélio ia subir ao trono. Já o Silo, que seria cunhado de Froila, também vai ser o futuro rei, porque o Silo casou-se com a irmã do Froilan, né? Ele casou-se com a Dosinda. Então, naquele momento em que o Froilan assumiu o poder, em 757, ele teria aproximadamente a idade de 37 anos. Mas esperou um pouquinho mais para governar, esperou uns 17 anos, então ele já assumiu o trono bem mais velho. Lembrando bem que durante esse governo de Froilan I, a península praticamente estava sob o domínio do Emirado Independente de Córdoba, fundado por Ad al-Rahman I, um emir omida da Península Ibérica. Este, por sua vez, ascendeu o emirado um ano antes da chegada de Froilan ao trono, ou seja, ele tinha aproximadamente uns 26 anos quando chega ao poder. Lembrando que havia lideranças berberes nas fronteiras do Douro e do Minho. Wales berberes na Marca do Ocidente, governando regiões como Brácara, que seria Braga, Portucale, ou seja, Porto, Vissaio, ou seja, Viseu, Aga Flávia, que depois vai ser conhecida como Chaves. Então, estes são os interlocutores militares mais próximos daquele reino galaico do norte e atuavam sob o comando de Almarrão I. A gente também não pode esquecer de outro personagem importante, porque essas famílias vão se comunicar com o tempo, que é Atenerico de Coimbra, o terceiro conde de Coimbra, que é contemporâneo de Froila I. Ele sucedeu ao seu irmão Ataúfo, que não deixou herdeiros, e naquele ano em que o Froila sobe ao trono, em 757, Atenerico tinha aproximadamente 42 anos e vai governar por mais uns 3 anos após a ascensão de Froila I. Dito isso, vamos agora a uma síntese de Froila nas três versões da Wikipedia que nos interessa: a versão portuguesa, a castelhana e a galega. Na versão portuguesa, ela acerta em alguns pontos essenciais, como a identificação cronológica mínima. Ela coloca Froila reinando entre 757 a 768, o que corresponde à cronologia padrão das crônicas Rhotense e Albedense. Ela reconhece uma linhagem asturo-leonesa
Ela faz menção aos conflitos internos, como a gente falou, no caso do nobre Gomero ou Comes, e ela menciona uma morte conspiratória, porque ele foi assassinado por nobres. Entretanto, essa versão portuguesa ela vai omitir para essa reconstrução galaico-visigoda, porque ela não explica que Froila era um Rex Galatiae. A página não menciona o contexto institucional da Galécia tardo-antiga, de uma continuidade suevo-visigoda e do fato que as crônicas e testamentos usam Galécia e não Astúrias, o que acaba gerando um Froila descolado do seu mundo real, porque ela não contextualiza o conflito interno. Ela diz que Froila foi morto por uma conspiração, mas não explica. A versão portuguesa distorce ou simplifica. Partes da página refletem teleologia castelhana herdada da historiografia espanhola do século XIX. Por isso, há distorções importantes, como chamar de Reino das Astúrias. É o maior erro conceitual. Deste modo, a versão portuguesa repete a crítica e, automaticamente, a teleologia espanhola. Ela coloca Oviedo como foco absoluto. A versão portuguesa, assim como a espanhola, exagera na centralidade de Oviedo para o século VIII. Mas Oviedo só se torna capital efetiva com Afonso II e depois vai até Afonso III, entendeu? Atribuir a Froila uma reorganização de Oviedo é, no mínimo, problemático. No máximo, uma propaganda posterior. Também é muito comum nessas versões a desconexão com o mundo omida. Nada é dito sobre as campanhas sul-norte, sobre os chefes berberes do Minho Douro, dos muladins, do estado das guarnições islâmicas no pós-718. E isso empobrece a compreensão desse cenário político. Dito isso, eu passo para a versão castelhana, a espanhola, onde Froila é chamado de Fruela. Eles acertam, eles apresentam com uma força a identidade régia. Eles reconhecem Froila, ou Fruela, como o rei das Astúrias, sucessor de Afonso I, que faz parte dessa tradição monárquica castelhana. Eles mencionam a linhagem do filho de Afonso, da ligação com o Paio, né, via mãe ou via alianças, o que vai dando base à sua legitimidade. Eles mencionam os conflitos e as políticas internas, registrando a execução do irmão Vimarano, o que confirma relatos de instabilidade e disputas dinásticas internas. A versão castelhana fala sobre revoltas da nobreza, algo esperado para reis de poder débil ou recém-formado, o que reforça a imagem de uma realeza ascendente, mas ainda frágil. Importante é que eles falam das reformas eclesiásticas. Eles informam que Froila proibiu o casamento de clérigos, o que seria uma medida poderosa para fortalecer a autoridade real sobre o clero. Fato curioso, né? Porque naquele tempo a gente pode perceber que os padres casavam. E menciona fundações monásticas que vai demonstrando a preocupação com a religião cristã e institucional. A versão castelhana também detalha que Froila manteve conflitos militares com os muçulmanos, com os islâmicos, sendo a parte da resistência cristã. E isso se encaixa bem no paradigma daquela reconquista castelhana, embora seja uma leitura retroativa. Porém, essa versão castelhana omite ou minimiza o ponto de vista galaico-visigodo. Eles têm essa ausência da Galécia como um conceito central. A página trata primordialmente de Reino das Astúrias e não menciona Galécia como entidade política principal. E era de esperar um contexto territorial reduzido. Aparece a ideia de Astúrias como núcleo de reino, sem explicar que Astúrias era apenas uma parte da Galécia mais ampla do século VIII. Como também o uso do anacronismo de conceitos de reconquista. A página pode associar Froila à reconquista como se ele fizesse parte de um plano estratégico estruturado, algo moderno, enquanto que no século VIII a situação era muito mais fragmentada e fluida. Por fim, a versão galega que acerta bem o termo Froila, que seria na nossa língua, e não Fruela. Eles não enfatizam muito essa situação do Reino das Astúrias, embora ainda repita a estrutura narrativa convencional, a sucessão asturiana, mas a versão galega usa menos o conceito rígido de Reino de Astúrias. Eles colocam mais ênfase na cronologia e na genealogia do que numa construção estatal castelhana. Essa versão integra bem a figura de Afonso I
e o contexto familiar, a linhagem de Froila, o parentesco com Afonso I, o ambiente aristocrático do norte peninsular, sem exagerar a centralidade exclusiva das Astúrias. A versão galega dá mais nuances ao tema do assassinato de Vemarano, evitando rotular Froila como tirano, que acaba sendo um clichê castelhano. Ela trata como um conflito interno aristocrático, o que é muito mais coerente com o contexto real de caudilhagem galaico-visigoda. Evita muito esse termo da Reconquista para trabalhar com enfrentamentos. O texto galego atenua a linguagem teleológica da Reconquista, descrevendo enfrentamentos, batalhas, lutas, ao invés de reino cristão resistindo ao Islã. Isso é mais histórico e menos ideológico. Aí sim, eles acertaram. Mas nem tudo é perfeito, né? A versão galega omite ou deixa superficial porque ela não contextualiza Froila como uma figura galaico-visigoda. E aí acaba faltando referências à tradição Regnum Galatiae. Não mencionam que o território governado não correspondia ao conceito moderno de Astúrias, mas a uma área asturo-galaica setentrional. Eles apresentam uma narrativa sucessória estável, falam de Froila como um sucessor natural de Afonso I, quando na realidade foi uma sucessão instável. Froila precisou impor autoridade, havia fragmentação territorial e a aristocracia galaica tinha tanto ou mais poder que a sede asturiana. Bom, as três versões afirmam que Froila foi o sucessor de Afonso I, reinou aproximadamente entre 757 a 768, morreu assassinado por uma conspiração nobre e era pai do Afonso II. E aí todos foram iguais. Apesar disso, todos hesitaram em romper com o paradigma castelhano tradicional. Todos chamam Froila de rei das Astúrias ou rei asturiano, mesmo quando admitem que o seu poder se estendia por outros territórios. Bom, a gente acaba falando muito dessa sociedade patriarcal, né? Homens no poder, e quase sempre as mulheres são deixadas de lado. E aqui temos que fazer uma análise também de Múnia de Álava. A versão portuguesa menciona a palavra Fruela e não Froila. É um grande erro, porque Froila é em português, Fruela é castelhano. Bom, ela fala que ele se casou com Múnia, uma senhora de família nobre. Desse casamento vai nascer Afonso, o futuro Afonso II. Também menciona uma outra filha chamada Jimena. A página afirma que os túmulos de Froila e Múnia estão juntos na Catedral de Oviedo. Mas a versão portuguesa não entra profundamente na origem alavesa de Múnia ou nos detalhes da sua ascendência vascona. Ela não apresenta a união como parte de um casamento real, sem enfatizar muito as dimensões políticas de reconciliação com os vascones. Quando a gente vai para a castelhana, que costuma citar o Froila como o cruel, e também casa-se com Múnia de Álava, né? Mas o que acontece aí? Tem um detalhe. Esse casamento praticamente foi uma coisa forçosa, né? Ele reprimiu uma rebelião com os vascones de Álava. E provavelmente, por ela ser de uma linhagem nobre, ela foi praticamente oferecida como uma espécie de trégua. É mais ou menos isso que acontecia. A versão castelhana também cita de uma crônica árabe que ela seria filha de Lope ou Lopes e de uma mulher da Cantábria, o que poderia a própria Múnia ser uma parente de segundo grau do próprio Froila. E aqui tem esse detalhe: Froila acabou levando-a como refém ou prisioneira política, e depois formalizou o casamento como parte de uma aliança. Então, a versão castelhana é bem coerente com aquele momento. A relação com Múnia teve um forte caráter político de submeter os vascones, interligar laços dinásticos e dominar as elites locais. E aí eu vou para a versão galega, né? Se comparado com a versão castelhana, porque a narrativa castelhana oferece uma perspectiva de aliança vascona e a versão galega ignora ou não registra esse aspecto feminino ou dinástico, mas é particularmente relevante para a sua discussão de memória institucional e identidade galaica. A presença de mulheres e alianças políticas é minimizada ou invisibilizada, justamente dos galegos, que gostam tanto de falar do empoderamento das mulheres.
Portanto, a versão galega é silenciada e pouco informa sobre Múnia. E se queremos uma reconstrução histórica, é preciso enfatizar e visibilizar essa aliança feminina como parte do poder régio e das estratégias de Froila I. O revisionismo galego adora reescrever a história para servir à narrativa moderna de empoderamento feminino e identidade regional, mas quando confrontado com uma mulher realmente relevante e histórica que participou de alianças dinásticas de verdade, prefere omitir, apagar ou ignorar. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.